Você não precisa parar de sentir. Você só precisa parar de se destruir por coisas que você não controla. Porque no fundo é isso que mais cansa. Não é a vida em si, é o quanto você se importa com tudo. Você se importa com o que as pessoas pensam, com o que pode dar errado, com o que você poderia ter feito melhor. E isso vai te puxando pra fora de você mesmo. Tipo quando você posta algo e fica voltando pra ver quem viu, quem curtiu, quem não reagiu, ou quando alguém responde seco e você passa horas pensando, será que eu fiz algo errado? Ou pior, quando algo nem aconteceu ainda e você já tá sofrendo por antecipação, criando cenário, imaginando falhas, se preparando pro pior. Isso não é cuidado, isso é desgaste. Você tá tentando controlar o incontrolável, e isso sempre termina do mesmo jeito, a ansiedade. Tem um filósofo chamado Epicteto que falava uma coisa muito simples, mas que muda tudo se você realmente entende. Existem coisas que estão sob nosso controle e coisas que não estão. Isso parece muito óbvio, mas ninguém vive como se isso fosse verdade. Porque pensa, você controla o que você fala, mas não controla como a outra pessoa interpreta. Você controla o que você posta, mas não controla como as pessoas reagem. Você controla seu esforço, mas não controla o resultado. E mesmo assim, você insiste em tentar controlar tudo. Você tenta prever reação, tenta evitar julgamento, tenta garantir que nada dê errado. Só que isso nunca funciona. E o preço disso tudo é alto, porque enquanto você tenta controlar tudo, você perde o controle de você. E é aqui que o estoicismo entra. Não como frieza, mas como liberdade. Outro cara importante nisso é o Marcos Aurelius. Ele basicamente dizia: se não depende de você, não merece sua paz. E isso não significa ignorar tudo. Significa escolher melhor onde você coloca a sua energia. Porque hoje você gasta energia demais com coisas que não voltam pra você. Tipo reler mensagem pra ver se soou estranho, imaginar conversa que nem aconteceu ainda, reviver erro antigo como se ainda estivesse acontecendo. Isso drena você. E o mais doido, nada disso nunca muda o resultado. Só muda você. Te deixa mais cansado, mais inseguro, mais travado. Então talvez não ligar não seja virar uma pessoa fria. Talvez seja parar de se machucar com coisas que nunca estiveram nas suas mãos. Que olha isso, você não controla se vão gostar de você, mas controla se você vai abrir mão de quem você é para tentar agradar os outros. Você não controla um resultado perfeito, mas controla se você vai dar o seu melhor. Você não controla o passado, mas controla se vai continuar preso nele. E isso muda o jogo, porque tira você da posição de alguém que reage e te coloca como alguém que escolhe. Mas eu sei o que você pode estar pensando, mas como eu paro de ligar? E a resposta não é mágica. Você não desliga do nada. Você aprende a aprender, perceber quando sua cabeça tá indo pra algo que você não controla. Tipo quando você começa a imaginar o que alguém pensou de você, ou quando você fica preso em algo que já passou. Nesse momento, você pode fazer uma coisa simples. Pergunta pra si mesmo: isso tá sob o meu controle agora? Se a resposta for não, então insistir nisso só vai te machucar. E aí vem a parte difícil. Deixa ir. Não é pra ignorar, é pra soltar. Porque segurar não muda nada, só pesa. E com o tempo isso vira um hábito. Você começa a gastar energia só no que depende de você. E sua mente fica mais leve, mais silenciosa, mais sua. E isso não te torna alguém frio, te torna alguém estável. Alguém que sente, mas não é arrastado por tudo. Alguém que se importa, mas não se perde. E talvez seja isso que você esteja precisando. Não sentir menos, mas sofrer menos por coisas que você nunca teve controle. E deixa eu te falar uma coisa importante. Você não precisa resolver isso tudo hoje. Nem virar estoico da noite pro dia. Mas talvez, na próxima vez que algo te consumir, você só pare por um segundo e pergunte: isso depende de mim? E se não depender, talvez seja aí que você começa a se libertar. Não de sentir, mas de sofrer à toa. Porque no fim, não é sobre não ligar pra nada. É sobre parar de dar sua paz pra coisas que nunca foram suas pra carregar. E talvez, depois de tudo isso, você ainda esteja pensando: mas eu não consigo simplesmente parar de me importar. E eu sei, porque não é um botão que você desliga. Você não acorda um dia e decide: pronto, agora nada me afeta. Não é assim que você sente. E sentir não é o problema. O problema é quando tudo te leva junto. Quando qualquer coisa pequena já muda seu dia inteiro. Quando uma resposta seca te desmonta. Quando algo que nem aconteceu ainda já tira sua paz. E isso cansa. Cansa de um jeito silencioso. Porque parece que você nunca descansa de verdade, nem quando tá parado. Mas deixa eu te falar uma coisa com muita honestidade. Você não precisa parar de se importar para ter paz. Você só precisa parar de se abandonar no processo. Porque talvez o que mais te machuca não seja o que acontece. É o quanto você se perde tentando controlar, tentando prever, tentando evitar, tentando garantir que tudo dê certo. E você não precisa carregar isso sozinho. Nem tudo é seu pra resolver, nem tudo é seu pra segurar, nem tudo é seu pra entender agora. E tá tudo bem, de verdade. Talvez não ligar não seja ignorar o mundo. Talvez seja aprender a voltar pra si mesmo toda vez que algo te puxa pra fora. Tipo um movimento simples.
Você percebe que se perdeu no pensamento e volta. Percebe que tá preso no que alguém pode ter pensado sobre você e volta. Percebe que tá tentando controlar algo impossível e solta. Não perfeito, não sempre, mas aos poucos. Porque é assim que isso muda. Não é de uma vez, é em pequenos retornos. Cada vez que você volta, você se fortalece um pouco mais. Você começa a perceber que sua paz não precisa depender de tudo estar certo. Que você pode ficar bem mesmo quando as coisas não saem como você queria. E isso não te deixa frio, te deixa inteiro, te deixa mais firme, mais calmo, mais você. Então não tenta virar alguém que não sente, não tenta ser indiferente. Só começa a escolher melhor o que merece ficar com você. Porque tem coisas que acontecem e passa, mas você fica. E talvez no meio de tudo isso, o mais importante seja aprender a ficar do seu próprio lado, sem se cobrar tanto, sem se julgar o tempo todo, sem transformar tudo em um problema. Só estar com você, com calma, com mais leveza, porque no fim não é sobre controlar a vida, é sobre não deixar que tudo controle você. E isso você pode aprender um pouco por dia. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixa o like aqui nesse vídeo pra eu saber. E se inscrevam aqui no canal e, se possível, deixem um comentário, porque eu adoro responder cada um de vocês. É isso. Até mais, querido estranho da internet.